Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro VerboCast. Nosso coração está cheio de alegria por esse novo tempo, em ter mais uma ferramenta de comunicação e de você receber mais de Deus em assuntos diversos aqui conosco. Essa noite nós temos o prazer de estar a conversar com uma pessoa muito importante. Estamos aqui, eu vou falar primeiro as credenciais dessa pessoa, para ver se você adivinha, tá bem? Não é cá de Portugal, é do Brasil, de uma zona quente, do Nordeste do Brasil. Entre todas as qualidades que ele tem, vou falar que ele é arquiteto de profissão, construtor de casas, já sabe, ainda tem mais dicas, ministro itinerante, professor do Rema, casado, tem um filho e congrega na Igreja Verbo da Vida, Zona Norte, Recife. Por essas dicas, você já sabe com quem nós iremos falar hoje? Eduardo Cardoso. Teremos o grande prazer de estar hoje a conversar sobre um assunto muito interessante, que é prosperidade no Ministério Itinerante. Então, sem mais delongas, vamos agora falar com Eduardo Cardoso. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes em receber você cá em nossa casa em Portugal. Amém. E também de conversar sobre um assunto, né, de muitas dúvidas, mas também que hoje nós vamos abrir, digamos assim, algumas janelas. Amém, isso mesmo. E receber, né, da parte de Deus e também de você, de conhecimento que você tem para estar falando nesse podcast. Amém. Eu quero agradecer, afinal de contas, é o primeiro, me sinto honrado, de estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu amo demais essa nação. Eu fico muito feliz quando eu sou escalado para vir para cá. E de fazer parte, desse momento. É o primeiro, eu creio que o primeiro de muitos, com temas que vão ser abordados, que vão edificar, sinalizar, ajudar pessoas, a tomar decisões. Então, eu estou aqui pronto e quando você estiver pronto, a gente conversa. Amém? Gerando grandes expectativas. Amém? Já estamos prontos. E vamos logo para a primeira pergunta. Amém. Sem mais delongas, porque estamos aqui cheios de expectativas para saber. Amém. Temos aqui o que a Bíblia fala, Eduardo, sobre prosperidade. Olha, eu sempre gosto de enfatizar que prosperidade é muito mais do que dinheiro. Eu sempre digo assim que prosperidade é em relação a uma vida abundante. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, vida próspera é viver a vida abundante de Cristo, a própria vida dele. Agora, é claro que nessa vida abundante tem prosperidade financeira. E Deus, ele não tem problema nenhum com riqueza. Eu gosto de sempre falar de versículos que reforça justamente isso, Porque eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia de que crente não pode ter dinheiro, crente não pode viver bem, crente tem que viver uma vida limitada, achando que Deus está privando as pessoas de ter o melhor. Cara, se Deus ele deu o melhor, que foi o seu filho, as outras coisas custaria nada para o Senhor? Então, sabe, eu creio que o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Ele não deu somente uma área, ele deu uma vida abundante. Eu gosto de falar, está lá em Salmos 35, 27, quando ele diz assim: cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Então Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Então, temos outros versículos, onde fala sobre José. José era um homem próspero. José era um homem próspero. Nós vamos ver tantos exemplos de pessoas prósperas. A gente vai abordar durante esse podcast, justamente para tirar aquele pensamento religioso,
onde não associa prosperidade com Deus, né? Em Josué 1,8 ele diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medito nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então essa é a vontade do nosso Pai, que a gente possa viver nessa terra bem-sucedido em todas as áreas, não só na área física, na área espiritual, mas em todas as áreas. Não é? Eu gosto de uma passagem de Jacó. Jacó usurpou o lugar de Esaú. Sim. E aí, quando ele com medo do irmão, ele chega para José, para Jacó, para Esaú, e ele traz muitas riquezas. E eu gosto da passagem onde Esaú disse: por que você está trazendo essa riqueza? Eu estou parafraseando. Não, eu vim trazer um presente para você. Ele disse: não precisa não, porque eu tenho tudo. Essa palavra tudo é kol no hebraico, que quer dizer que eu sou totalmente suprido, não me falta nada. Ou seja, no mundo tem muitas pessoas que têm muito, mas nós temos tudo. Amém. Então é essa vida abundante que Deus deseja para nós, né? Essa vida próspera, que inclui, evidentemente, finanças, porque o nosso Deus é Deus de riquezas. Amém, amém. É isso mesmo. E já pegando um gancho sobre isso também, o que você acha sobre a visão que o povo tem, que crente não pode ser rico? Cara, é interessante. Eu atribuo isso à falta do conhecimento, né? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? As pessoas não estão entendendo essa bondade do nosso Pai, essa graça dele, essa misericórdia. Né? Como eu sempre falei, ou é o problema de falta de conhecimento, ou é o problema da própria religião. Não é? Eu, particularmente, eu fui ensinado que para a gente ser espiritual, a gente tinha que ser dissociado do dinheiro, não é? Porque o amor às riquezas, o amor ao dinheiro é a causa de tudo. Dinheiro é raiz de todos os males. Não? É a raiz de todos os males, mas na verdade não era. Na verdade é uma má interpretação dessa passagem bíblica. Então a gente associava isso, né? Para ser um crente fiel, espiritual, não poderia ter dinheiro. Mas eu acho interessante uma passagem, e depois vocês podem comentar isso. Em Jó 1,10, eu vou dar duas mensagens, duas versões que eu gosto dessa passagem. Porque as pessoas têm dificuldade para associar que prosperidade vem de Deus, riquezas vêm de Deus. Tudo que Deus criou, amado, tudo, as riquezas, tudo foi Deus. Tudo que nós temos visto de ouro, prata, diamante, foi o nosso Pai. A gente não pode associar dinheiro com o diabo, porque o diabo não tem nada. O diabo nunca criou nada. O diabo é um parasita, o diabo não criou ritmos, o diabo não criou riqueza. O diabo não tem absolutamente nada, é um parasita que usurpa das riquezas dos filhos de Deus, usurpa das riquezas da herança dos filhos de Deus e acha, sabe, dono disso. Então, veja lá o que é que ele diz em Jó 1,10. Ele diz assim, isso é a conversa de Deus com Jó, com o diabo. No primeiro capítulo, ele diz o seguinte, o próprio diabo falando isso. Ele disse, olha, o Senhor mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele e à sua família, ou à sua riqueza, e ainda abençoa tudo o que ele faz, deste modo que não seria fiel. Ou seja, o próprio diabo atribuindo a Deus que tudo que Jó tinha vinha dele, toda a proteção, todas as riquezas. E na versão King James, dessa mesma passagem, ele diz algo interessante. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo quanto ele possui? Tu, pessoalmente, tem abençoado as obras das suas mãos desse homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ou seja, meu irmão, o próprio diabo sabe que as nossas riquezas vêm do Senhor. E nós, como filhos, como herdeiros, nós temos direitos. É questão de justiça, porque tudo que Jesus conquistou é nosso. Então, todas as riquezas são nossas, para que a gente possa usufruir. A gente não tem que deixar o que é nosso, herança, para o diabo, não, meu irmão, nem para os filhos do diabo. Essa herança é da gente. E nós temos exemplos e mais exemplos. Abraão era um dos homens mais ricos. Jó era um dos homens mais ricos da sua época. Ou seja, Isaac era rico. Nós vamos ver depois as riquezas de Salomão. Amado, se Salomão fosse contemporâneo nosso hoje,
ele ia ser, ele nas redes sociais dele, ninguém nem ia curtir nada dele. Ele ia ser, tem um termozinho aí, ele ia ser, acho que talvez bloqueado, alguma coisa desse tipo aí, porque o cara era rico, o cara era verdadeiramente, sabe, para muitos ia ser ostentação. Mas depois eu vou falar sobre isso. Eu acho todos esses pontos que eu coloquei muito interessante. E eu acho uma dualidade bem interessante na Bíblia. No Velho Testamento, o povo tinha essa consciência de prosperidade. E quando se dá o Novo Testamento, né, a gente, de alguma forma, o povo perdeu a consciência da prosperidade. De alguma forma, durante esses 2000 anos, desde a morte de Jesus Cristo, está prestes, né, 2033, falar os 2000 anos, mas o nosso povo cristão, ele perdeu essa consciência de prosperidade. E graças a Deus que nós hoje em dia temos ministros que pregam a palavra da fé, que realmente trazem essa consciência da prosperidade de novo à clareza da palavra. Né? É bem enfático na palavra que Jesus não viveu essa vida miserável que muitos dos filmes de Hollywood querem transmitir. Né? É muito enfático na Bíblia que o povo de Israel não era um povo pobre, era, pelo contrário, era um povo bem abastado. Todas as personagens bíblicas são repletas de fama e de fortuna. E hoje em dia, graças a Deus, a gente temos essa consciência e também na palavra está uma palavra sobre o futuro da riqueza que virá novamente para as mãos do Filho de Deus, não é? Amém, amém. E essa noite nós contamos também com a presença ilustre de Rui Felipe. Obrigado, senhor. Um Tuga. Um Tuga. Verdadeiro, Tuga. pá. O Tuga. E eu costumo dizer, Eduardo, é tão interessante essa questão da figura, não é, do que se tem de pobreza, voto de pobreza, de mostrar que é pobre. Eu tenho uma frase que eu costumo até dizer, as riquezas, né, quanto ao ouro, a prata, joias preciosas. Se a gente não tiver acostumado aqui na Terra, quando chegarmos lá em cima, vai ser tudo muito estranho. Vai ser um choque. Vai ser um choque, vai dizer, epa, isso aqui está errado. Ou seja, tem que se acostumar com isso mesmo. As riquezas estão disponíveis, estão ao nosso serviço. Né? Que acabamos de ver que prosperidade bíblica, o quesito de dinheiro, não é sobre isso. São todas as outras coisas. Olha, Deus é tão exagerado. Né? Eu gosto de sempre... Eu gosto de pesquisar algumas coisas. E eu vi que, um tempo desse, foram descoberto um planeta que as montanhas são de diamantes. Outra vez eu vi uma reportagem que 2 estrelas se chocaram. E nesse choque produziram o peso de 5 terras. O peso de um planeta Terra multiplicado por 5 é equivalente ao choque dessas 2 estrelas produzindo ouro. Ou seja, Deus, ele é um Deus que não tem problema com riqueza. O problema está conosco, porque nós fomos ensinados mal, porque Deus, ele tem propósito para as riquezas. Deus vai nos prosperar nesses últimos dias, haverá uma transferência de riqueza. Isso é bíblico. Amém. Agora, tudo tem propósito. Né? Deus não vai tirar o dinheiro da mão de uma pessoa que está retendo para colocar para outra que está retendo. Então, Deus, ele, nesses últimos dias, amado, quem tiver problema com dinheiro, com riqueza, está aflito, porque nesses últimos dias haverá transferência de riqueza, porque a questão é bíblica para aquilo que Deus precisa fazer nesses últimos dias. Nós estamos voltando e não vai ser problema dinheiro para a propagação do Evangelho. Não tenho nem dúvida. Amém. É exatamente isso. E uma pergunta que não quer calar. Ministério é lugar para ganhar dinheiro? É interessante. Eu gostei dessa pergunta, porque é o seguinte, a gente precisa separar que ministro, ele pode ganhar dinheiro e ele deve ganhar dinheiro e ele deve gerar riqueza. Mas ministério, o foco ministério, o chamado, né? Nós que temos chamado nos 5 dons ministeriais, nós sabemos que o nosso foco ele tem que ser somente no chamado, não é? Na presença, a provisão. Não é? Mas, assim, eu creio que a motivação, nosso foco, nosso objetivo, ele não deve ser o dinheiro. O dinheiro é consequência. Amém. Não é? Porque, na verdade, assim, nós fomos chamados, Efésios 4, ele diz o motivo por que nós fomos chamados. Ele diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Então, essas pessoas que foram chamadas com esses 5 dons específicos, né, ele tem um propósito. Eles foram chamados para quê? Não é? Eles foram chamados para aperfeiçoamento do corpo, dos santos, do corpo de Cristo. Então, nós que fomos chamados nos 5 dons, nós temos um foco. O nosso foco é esse propósito de Deus. O nosso foco tem que ser o propósito dele. O propósito dele é a edificação do corpo de Cristo. O propósito dele é levar o povo a ter uma unidade de fé em Cristo, sabe? Levar o povo a conhecer Cristo, a chegar à imagem dele. Então eu creio assim, sabe, que a nossa motivação, o nosso foco é o amor. É o amor ao chamado, é o amor ao propósito, porque, na verdade, a gente precisa entender que dinheiro é consequência. Amém. Não é? Olha, gente, quando a gente corre atrás do dinheiro, a gente não alcança. Isso. Mas quando a gente faz as coisas, o dinheiro vai correr ao nosso alcance. Eu gosto dessa passagem porque ela esclarece o meu objetivo, o meu foco. Não é? O meu foco é esse. Agora, que vai ter consequência? Isso vai. Sabe? A palavra do Senhor diz em Mateus, ele diz algo interessante. Ele diz, olha, os gentios estão procurando essas coisas, as riquezas, o que eu como, o que eu bebo, essas perguntas que a gente faz, o que é que eu vou fazer para pagar faculdade, comprar roupa, fazer isso, pagar meu carro. Essas perguntas, Jesus disse, olha, essas coisas os gentios procuram. Nem sempre quem procura acha. Mas ele disse, vocês têm um foco, é para me buscar. Você busca o reino e a justiça, essas coisas são acréscimos. Então, no ministério, quando a gente diz sim para o chamado, para essa vocação, as riquezas vão chegar, a provisão vai chegar, porque nós cremos nesse Pai, sabe, esse Deus maravilhoso. Então, meu foco, nosso foco, tem que ser no chamado, sabe, mas que ministro tem que ganhar dinheiro, com certeza, mas o foco nosso não é esse. Ministério não é mas ministro tem a consequência e eu tenho certeza que quando a gente crê, né, de acordo com a palavra, Deus não tem problema nenhum de compartilhar suas riquezas e nos suprir em todas as áreas, porque nós fomos chamados para isso. Até mesmo porque para cumprir com a sua palavra é necessário o suprimento, não é? E Deus não vai falhar com o suprimento se o ministro precisa de ter esse suprimento para levar a sua palavra. A própria palavra diz que ela vai ser espalhada por todo o planeta, né? Então, se os ministros vão ter que viajar, se os ministros vão ter que comer, se os ministros vão ter que se vestir, eles vão ter que ter esse benefício financeiro, eles vão ter que ter esses recursos à sua disposição. E a Bíblia também é enfática a dizer que ele faz mais para além do que necessário, né? Ele vai muito mais além do que necessário, e aí as bênçãos também, essa abundância que muitas vezes o ministro vive, é porque muitas vezes esse recurso não se limita só à necessidade do ministro. Deus gosta de fazer o extra, né? Nós muitas vezes gostamos de olhar para os ministros e ver-vos, eu falo por mim, eu gosto muito de ver ministro rico e abundante, porque aí vê-se realmente o cumprir da palavra de Deus na vida do ministro. Eu vejo vocês como um farol para a minha própria vida. Eu vejo a vossa entrega diariamente no estudo da palavra, no entregar-se à própria vida, como um alvo a alcançar, né? E, de facto, isso para mim é a demonstração do cumprir da palavra de Deus. A gente às vezes pensa que a riqueza surge de uma forma efemérea, ou seja, de uma forma fortuita, mas não, é mesmo cumprida a palavra de Deus na vida do ministro, não é? E até porque a palavra do Senhor diz em Deuteronômio que nós somos geradores de riquezas. Uhum. Sabe? Eu creio que um ministro pode ser um gerador de riqueza e deve até ser um gerador de riqueza. Eu conheço muitos ministros que são empresários, sabe? Que têm sua outra atividade paralela sem, sabe, atrapalhar uma área da outra. Agora, porque eu não sei porque as pessoas têm que associar o ministro a ser pobre, a não ter recursos, sabe, a andar num carrinho velho, num carrinho emprestado. Eu não sei como eu posso glorificar o meu Pai, eu não sei como é que eu posso glorificar a palavra, sabe, vivendo dessa forma, né? Então, infelizmente,
as pessoas não têm entendido, né, o papel nosso. Nós somos embaixadores. Mas há uma parte mais escondida, vamos dizer assim. Eu sou tesoureiro da igreja, às vezes tenho também um conhecimento mais profundo da questão financeira, e uma das coisas que não é falada, porque também não é necessário ser falado, mas os ministros também são daqueles que mais ofertam, que também mais proporcionam essa abundância na vida dos outros, são aqueles que estão mais presentes no auxílio ao próximo. Muitas vezes os ministros também são aqueles que mais depressa têm essa atitude de misericórdia, de benevolência, de auxílio ao próximo. É óbvio que a gente não faz publicidade disso, mas os exemplos que a gente vai vivendo dentro do nosso evangelho, dentro do nosso ministério, é ministros muito proativos no abençoar. E isso, infelizmente, parece que às vezes é um bocadinho tabu tocar nesse ponto, até mesmo por causa da imagem do ministro não ser muitas vezes colocada. A gente sabe que às vezes a imagem pode ser beliscada, mas a gente também tem que abrir esse leque de dizer que não, o ministro é próspero, mas também é abençoador. Ele não tira só proveito para ele, para a sua própria vida, mas ele também faz com que a abundância da vida dele seja uma mais-valia também para o próprio ministério onde ele está, para auxiliar aqueles que estão mais necessitados. Licença, só complementando, porque, na verdade, eu queria falar só da riqueza de Salomão, só para a gente ter uma licenciado. ideia. Pronto, eu vou falar, sabe por quê? Porque assim, ó, imagine se Salomão fosse um pastor lá da rua principal ali de Portugal. Rua Augusta. Rua Augusta? É uma das mais famosas. Pronto, uma das mais. Pronto, faz de conta que esse ministro, Salomão, ele é pastor lá na igreja, na catedral da Rua Augusta. Olha mesmo aqui Salomão, vamos ver quais são as riquezas de Salomão. Até porque tudo que veio de Salomão foi Deus. Porque quando Salomão chegou para o Senhor, ele pediu sabedoria, não foi para ele, foi para governar o povo. Então o Senhor disse, olha, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas. Então as riquezas de Salomão vieram de Deus. Todas aquelas, nós vamos falar aqui um pouquinho. Então veio da onde? Qual foi a fonte? Deus. Então, meu irmão, Deus não está com nenhum problema com riquezas. E outra coisa, Salomão não foi questionado por fazer isso. Ele foi um representante de Deus aqui nessa terra. Olha o que é que ele diz aqui. Ó. Deixa eu te dizer uma coisa aqui das finanças, dos números. Né? A quantidade de ouro que ele arrecadava todo ano era de 25 toneladas por ano, que hoje seria em torno de 300 bilhões de dólares. Veja sua riqueza pessoal, ela está estimada hoje, se Salomão tivesse vivo, a riqueza dele estaria em torno de 200 bilhões de dólares em cash. Não é em patrimônio, não, em cash. Algumas pessoas chegam a dizer que seria um dos homens mais ricos do mundo, mesmo depois de tudo isso. Então, olha, e outra coisa, sem roubo, sem nada, tudo certinho, dinheiro certo. As trombetas lá da Catedral de Salomão, lá na Rua Augusta, para você ter uma ideia, cada trombeta ela custava $1 milhão. $1 milhão. As roupas dos diáconos, a roupa do sacerdote, só a roupa do sacerdote, ela custava $10 milhões. Só a roupa do sacerdote. Uma coisa básica, uma roupinha básica, lá na Catedral de Salomão. Ele gastou 10 bilhões. As trombetas que tinha lá no louvor, cada trombeta $1 milhão. Né? Ele gastava sua provisão diária de comida lá durante o culto, durante o dia do culto, era $17 mil. $17 mil. Né? Só de sacrifícios de animais por ano, ele gastava $10 milhões. Só para sacrifício, essa coisa básica. Não é? Por ano, ele de imposto, ele recebia $300 milhões. A rainha de Sabá foi dar uma oferta para ele, e entra justamente nessa generosidade, porque a rainha Sabá veio trazer um presente para ele em $54 mil, e quando ela chegou lá trazendo essa oferta, ele retribuiu com dobro. Então, ele não tinha problema nem de ostentar, nem de doar. Amém? Então você vê que as coisas, as taças lá do templo de Salomão, das coisas que ele estava lá, era tudo de
não é? Ele tornou o ouro, os diamantes naquela época, como um comum. Porque para você ver o nível de riqueza de Salomão. Agora eu te pergunto para você que está aí do lado, imagine se Salomão tivesse ostentando tudo isso nas redes sociais. Como é que ele seria taxado? Ostentando, para que isso? Poderia estar gastando com os pobres, mas você não sabia que não existia naquela época nem mais pobre, porque todo mundo era bem suprido. Ou seja, meu irmão, para sabe, de ser influenciado pela religião. A gente precisa tirar os nossos olhos da religião e colocar no Senhor. O teu pai é bom, o teu pai é maravilhoso, o teu pai tem prazer nas tuas riquezas, o teu pai quer que você viva, sabe, uma vida abençoada em todas as áreas, inclusive na financeira. Deus, ele quer que você priorize ele, priorize a presença, porque na presença Amém. tem os presentes. Então fica tranquilo, queridos. Agora, abre os teus olhos para o Senhor, sabe? Abre os teus olhos para que sejam iluminados, não para contemplar a religião, mas contemplar a palavra. Amém? Pois bem. Vamos também aqui, apontei aqui uma grande dúvida do Ministério Itinerante, Eduardo. Quais são os principais desafios, né, no que diz respeito ao fator financeiro? Abranger áreas sobre deixar a família. Você, por exemplo, está hoje em Portugal, às vezes vai para Angola, a gente está aqui a receber você um ano sim, outro não, aqui, por exemplo, na Escola Rema. Me diz quais são os principais desafios, deixar a família, ser hóspede na casa de pessoas. Isso é interessante. Olha, isso aí tem que ser abordado. Ministro itinerante tem que aprender tudo isso, sabe? Porque, olha, nós somos hospedados na casa de pastores, na casa de diretores, nós somos hospedados na casa em hotéis. Né? Nós estamos com, vamos dizer assim, nós temos acesso a culturas diferentes. E o ministro itinerante ele tem que se adaptar. Não é? Porque muitas vezes tem muitos ministros que querem que as pessoas mudem o seu roteiro por conta dele. Como a gente passa 15 dias, 20 dias, a gente não tem que estar mudando o roteiro. Então, o ministro itinerante não tem que mudar roteiro de família, tem que se adaptar. Sabe, eu sou uma pessoa bem eclética, eu já fiz jejum, já participei sabe, pessoas estavam naqueles regimes e eu participava, porque eu não ia mudar isso, sabe? A gente só está passando 15 dias, mas tudo tem uma adaptação, não é? Nós precisamos se adaptar ao contexto da casa. A gente viaja para Angola, tem um contexto cultural, de alimentação, de postura. Nós chegamos aqui em Portugal, é outro contexto. Na Argentina, é outro contexto. Então, a gente precisa se adaptar a tudo isso, não é? Mas, assim, o que custa para a gente, basicamente, no meu caso particular, é mais a questão da família. Não é claro que tudo que eu faço hoje é combinado com minha esposa, meu filho. Sabe, se eu decidi ser itinerante, eu tive uma compreensão dela, dele, do meu filho. Então, a gente tem muita saudade? Tem, sabe? Mas é aquela coisa, né? O que nós estamos fazendo, há uma graça para isso. Amém. Então, a graça de hoje eu desfruto, Deus sabe de tudo, Deus sabia de tudo, não é? Então, nós temos essa dificuldade. Assim, o que eu sinto mais é essa questão. Geográfica. Agora, para muitos ministros, o problema todinho é a questão financeira, sabe? Eu vou dizer por quê. Porque ministro itinerante, tem muitos que vivem só disso. Então, eles são ministros que sustentam a sua casa, é o único apoio, é a única estrutura que tem na sua casa, todos os recursos vêm dele. Então, tem muitos ministros que vivem disso, ministro itinerante. E o que é que acontece? Nós não cobramos cachês, né? Nós recebemos ofertas, oferta de escola, oferta de igrejas. Não é? Então, a gente, muitos ministros, eles vivem disso. Né? E, sabe, tem um problema, assim, porque muitas vezes a conta não fecha. E por não fechar a conta, então, tem muitos ministros que estão sofrendo. Sim. Sabe? Então, e por muitas vezes eles, assim, porque eles estão sofrendo, muitas vezes ele até, sabe, sai do caminho dele, vai migrar para outro chamado.
E a gente tem que ter cuidado com isso. E o bom desse podcast é até para orientar muitas pessoas, né? Para que a gente possa ter uma estrutura, sabe? Porque assim, eu falo de mim, vamos dizer assim, minha experiência. Graças a Deus, para eu entrar no ministério de itinerância mesmo, sabe? Eu tive uma orientação de Deus, tive uma orientação do nosso apóstolo Guto. Talvez ele nem se lembre disso, mas eu cheguei um ano de 2010 e eu cheguei para ele e disse: Gutão, eu estou querendo deixar tudo para entrar no ministério de itinerância. E ele disse algo para mim, ele disse: você não vai. Isso foi em 2010. Ele disse: você só vai daqui a 2 anos, 2 ou 3 anos. Eu não entendi o porquê, mas eu aceitei porque eu considero, sabe, a história, né, das pessoas, os testemunhos, a história daquelas pessoas que estão na nossa frente. Então eu atentei para isso e eu segui esse conselho dele. Foram os 2 anos e os 3 anos que eu mais ganhei dinheiro. Né? Como você falou, eu sou arquiteto e eu não queria entrar onde eu tivesse que depender 100% de oferta, sabe? Porque muitas vezes a gente gera expectativa em uma oferta e não é correspondido, mas a gente tem as nossas contas. Tem aluguel, tem carro, tem combustível, tem família, tem escola, tem alimentação, tem passeio, tem plano de saúde, ou seja, tem todas as despesas. E foram os 2 anos ou 3 anos que eu ganhei mais dinheiro. Ou seja, tudo embaixo de uma orientação. Sim. Não é? E Deus sempre me instruindo: você quer ir? Quer. Então faça a sua base, faça a sua estrutura para você não ser peso para ninguém. Porque graças a Deus, hoje, onde eu chego, se você me der oferta, eu agradeço. Também, se você não me der oferta, não vai me fazer falta nenhuma. Só que, no meu caso, é diferente, mas tem muitos ministros itinerantes que vivem disso, só de oferta. Então, hoje, a gente tem que ter cuidado, porque tem muitos ministros frustrados, muitos ministros decepcionados, sabe? Porque uma coisa é a saudade, no meu caso é a saudade, né? Mas em outros casos, além de ser a saudade, é a falta de você fechar a conta no final do mês. E quando você não fecha a conta no final do mês, pode trazer, sabe, frustração. E no campo, um ministro frustrado não pode, né? Pois então, é. E até falando um pouco sobre isso, né, Eduardo, essa orientação que você teve, né, um dos principais também pilares é escutar uma liderança que nós estamos nos submetendo. Porque talvez se você não tivesse escutado isso, tinha saído precocemente e teria sofrido danos. Mas como você se submeteu à liderança, justamente era uma direção do Espírito, né? E você já alinhou tudo isso, ou seja, ministro itinerante, ter discernimento no Espírito, a direção do Espírito, e estar ouvindo sua liderança. Porque a liderança vê à frente aquilo que você não está vendo de imediato, não é? Então, ele viu, você disse, vou esperar. E foi justamente para fazer o alicerce, né? Fazer a base de tudo aquilo, né? Muito bom, muito bom. É a palavra certa da forma errada, né? A gente muitas vezes recebe uma palavra, o próprio Deus nos revela algo que nós vamos fazer mais à frente. No caso de um pastor itinerante, eu acredito que ele tem uma revelação, mas essa ânsia de colocar em prática, muitas vezes sem a direção ou sem o apoio necessário por trás, né? E isso também é hoje um dos grandes pilares na sua vida, né? É ter toda essa estrutura que está à sua volta, que lhe proporciona, como disse, sem ter esse foco financeiro ou sem essa preocupação financeira, que muitas vezes pode até libertar o ministro, porque a gente sabe que a gente também ainda é feito de carne e osso, e essas preocupações podem limitar até a própria missão do ministro no terreno, né? Se nós estamos no terreno a executar o trabalho divino, mas a pensar nas situações caseiras, pode ser um entrave ao bom funcionamento da missão, né? E eu acredito que quando a gente faz as coisas da forma correta, como é o caso do Eduardo, que criou essa estrutura, que ouviu a palavra certa, que se deixou guiar pelo próprio Espírito durante esses 2, 3 anos, pela voz do apóstolo Guto, deu-lhe essa estrutura para que hoje possa desempenhar e fluir e entregar a palavra da forma correta, né? Porque essa base é interessante. Do jeito que você falou, olha, você tem uma base familiar, uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, sabe? São coisas assim fundamentais. Porque o problema é que as pessoas olham o glamour. Isso. Então, olha, não tem glamour.
Por isso que eu digo a você, o foco nosso tem que ser o chamado, né? E o chamado foca as pessoas. Então eu tenho essa consciência que o foco não sou eu, sabe? O foco é Cristo, o foco é a palavra. Eu vim para falar a palavra, eu vim para testificar de Cristo, eu vim para exaltar Cristo, porque o Espírito Santo não tem compromisso com Eduardo, então tem compromisso com a palavra de Deus. Então eu digo você que é itinerante, que está querendo entrar, você possa buscar uma orientação do seu líder, que você possa ter uma estrutura, para depois lá na frente você não se frustrar, para que você saiba que não é questão de glamour, sabe? Tem muito aquela história, te interrompendo aqui, né, Eduardo? Vou viajar à Disney, vou na Torre Eiffel. Então, assim, o ministro itinerante, ele vai estar na Angola, ele vai estar na Suíça, ele vai estar... E a realidade é um pouco diferente. Nós temos a graça, como você disse no início, né? A graça que ampara. E você está dentro do propósito, existe graça e favor. Mas que... Né? Nem tudo é aquilo que Mas você está vendo. a gente também tem uma passagem bíblica que é Filipe que teve que ir para o meio do deserto. Eu acredito que também há ministro que vai ter que ir para o meio do deserto pregar a palavra. Então, às vezes, esse glamour e essa imagem maravilhosa que surge, enfim, eu acredito que todos nós gostamos de sonhar e sonhamos alto, mas às vezes também há momentos em que a gente vai ter que ir para zonas ou regiões. Eu acredito que existem também essas regiões no Brasil e por volta do mundo, não é só em Portugal, que não são assim tão glamourosas, não são assim tão prestigiantes, não têm um nome tão famoso ou pompante que possa levar um ministro a sentir um arrepio no seu corpo quando ouve a palavra Paris ou Londres, né? Existem um bairro, uma região, uma zona que é mais desfavorecida e esses lugares aí muitas vezes são aqueles em que mais precisam da palavra. Mas o que eu falo assim de glamour também não é só nem isso. Eu digo glamour é questão da posição também. Sim. Sabe assim, porque quanto à questão de você vir assim para a Europa, eu sou um caso à parte também, assim, cada um tem sua característica. Eu particularmente, eu venho, as pessoas dizem, você foi para tal canto, eu digo, não fui. Você foi para Portugal, foi para tal lugar, eu digo, não. Não, eu fui para a escola, fui para a igreja, preguei, fui para isso. Porque, na verdade, o meu foco, primeiro, é o meu chamado. Eu vim para fazer o quê? Depois, quando sobra tempo, eu vou passear. Mas a questão do glamour é da posição, né? Da posição de você estar ali na frente, ministrando, sendo honrado, sabe? E se a gente não tiver cuidado, rapaz... Sobe, vai mexendo um pouquinho com o ego. E os bastidores, eles falam muito mais do que aquilo que está sendo exposto, não é? Aquilo que está sendo divulgado em redes sociais, né? É uma vida de intimidade com o Espírito, é estudo, é uma dedicação na palavra, né? Para poder realmente passar tudo aquilo que o Espírito quer, não é? Só para desmistificar aqui um pouco, se houver alguém que esteja a ouvir do Brasil, que gosta da Europa, a gente aqui passa a mesma coisa quando a gente fala do Brasil. A gente também gostava de ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Recife, porque a gente tem sempre esses nomes. Ou seja, se no Brasil existe alguém que tem um xodói, pelo Portugal, por Lisboa, por Porto, por Londres, aqui em Portugal a gente tem alguém que também tem no seu coração ir para Recife, para Salvador, para Bahia, ou seja, para a gente entender que não existe só alguém no Brasil que gostaria de vir para a Europa, também tem português que gostaria de ir para o Brasil fazer a mesma coisa. Então, já vendo também essa questão que o Rui estava a falar, né? Uma curiosidade, Eduardo. Existe alguém, não precisa citar nome, obviamente que não, mas que você conhece, que se empolgou, podemos usar essa palavra, né, com o ministério itinerante, largou tudo, jogou algumas coisas, uma profissão, por exemplo, uma empresa, ou mesmo um cargo em uma empresa que estava sendo bem sucedido, disse, agora eu vou ser ministro itinerante, vou jogar tudo para cima, e o negócio não foi muito bem. Eu tive assim, eu conheço algumas pessoas, teve uma pessoa para mim esses dias não, um tempo aqui, e aí ele chegou para mim e disse, Eduardo, você é professor, você é ministro? Eu digo, sou. Disse, cara, eu também vou ser agora, e agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou conhecer, eu vou... Eu parei, eu digo, peraí, meu amigo, essa motivação sua é totalmente errada, porque o seu foco nem adianta, se o foco for dinheiro, se o foco for glamour, dá errado, porque ministério é trabalho, né? Eu digo a você, eu estou com essa estrutura porque eu tenho uma equipe trabalhando para mim,
sabe? Eu tenho pessoas trabalhando, eu tenho pessoas construindo, eu tenho minha esposa trabalhando, tomando conta de tudo. A estrutura, né? A minha estrutura toda lá embaixo, sabe? Não é bem assim, não. Mas eu conheço pessoas que chegaram para mim, sabe? Que estava, sabe, animado com esse chamado. E aí chegou no final, viu que a conta não fechava, as contas não fechavam. Tem o próprio Kenneth Hagin no livro que fala que ele queimou a largada num período da vida dele, que ele era pastor dentro de uma igreja e ele começou a fazer o ministério itinerante e teve o próprio Espírito Santo chamou-lhe a atenção e ele teve que voltar para a igreja de onde tinha saído. Então eu acredito que se o nosso querido Kenneth Hagin, que é o nosso mentor em tantas áreas da nossa vida a nível da palavra, ele próprio passou por isso, eu acredito que não deve ser algo que é esporádico ou só acontece a uma ou duas pessoas. Existem realmente a necessidade de abrir o leque sobre essa área e dizer, não, olha, recebeu a palavra, recebeu a instrução, cuidado, talvez não seja já para agora, talvez não seja já desta forma, né? E é isso que a gente aqui está a tentar mostrar, abrir o leque. A realidade como ela é, né? Exatamente. Mas eu já tive pessoas, como você falou, eu já tive pessoas que era um profissional liberal, um cara muito inteligente, que depois se frustrou e hoje não está mais. Eu conheço pessoas que não estão mais no chamado itinerante, já está em outro chamado, sabe? Que chegaram para mim dizendo que a conta não está fechando e que está meio frustrado e que ia partir para outra coisa. Então, a minha dica é você criar essa estrutura, é você, sabe, ter uma base boa para você cumprir da forma correta, porque Deus, como você falou, Deus não quer que você queime etapa, Deus não quer que você retroceda, Deus não quer que você dê um passo para trás. Deus, Ele quer que você prospere, que você avance. E tudo depende de tudo isso que a gente falou, de uma orientação de um líder, sabe, de uma base familiar, de uma base financeira, sabe, você pode ser um empresário, você pode ser um gerador de riqueza, você tem a graça, você tem um favor, você pode estar trabalhando no Brasil, eu tenho a minha turma toda no Brasil, eu viajei para Angola esse ano, viajei para a Argentina, estou aqui em Portugal, estou indo para os Estados Unidos, não tem nada parado, tudo está avançando, sabe? Então a gente pode ser um gerador de riqueza, sabe? O apóstolo Paulo, na hora que precisava produzir, ele produzia tendas. Então, cara, nós somos geradores, então a gente tem que estar ativo sempre, sabe? Esse é o ponto mais interessante, é que Paulo, por onde passava, ele trabalhava. Ele fazia questão de fazer parte do trabalho da igreja ou não, né? Como disse, também fez tendas. É ser guiado pelo Espírito, não é? Ser guiado pelo Espírito e atento para todas as coisas, não é? Tem seu não tempo. Queimar as largadas, esperar o tempo de Deus. Se for para agora, daqui um ano, se for para 10, Deus sabe exatamente o tempo certo para todas as coisas, não é? Isso mesmo. E é estar num lugar confortável, porque se Deus sabe o tempo de todas as coisas, e se você vai ser um ministro itinerante, mas também vai ter o seu negócio, vai encontrar graça para tudo, né? Dentro do seu propósito, os seus negócios vão ser geridos, vai ser gerador de riqueza, vai abençoar as pessoas e aonde você passar, as pessoas vão ser abençoadas por aquilo que você carrega. Isso mesmo. Está no tempo certo e na hora certa. Isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Amém. Está no tempo certo. Na hora Amém, certa. amém, amém. E pronto, já respondeu aqui a última pergunta, como conciliar seu propósito com o seu negócio. Então, acredito que foram dicas valiosíssimas. Né? E, para finalizar, Eduardo, assim, o que é que você diria hoje para um ministro itinerante que já está atuando, aquele que se encontrou, sabe que é o seu chamado de ministro itinerante, e o que é que você diria hoje? Uma resposta, um aconselhamento, digamos assim, direto. Eu digo a você, foco, sabe? Mantenha o seu foco, sabe? Foco no seu chamado, sabe? Seja movido pelo amor, sabe? Confie na graça, sabe? Estude bastante, sabe? Deus, ele vai te usar dessa forma, sabe? Eu creio que Deus não vai deixar você no meio do caminho. Então, persevera, foca. É mais ou menos isso, é foco, amor ao chamado, à vocação, sabe? E é tudo isso que nós falamos e eu creio que você seja motivado pela palavra. Você que talvez esteja desanimado,
sabe? Você que está aí me ouvindo, eu quero te dizer a você, meu irmão, esse chamado é um chamado de Deus, avança, Amém. sabe? E pede direção a Deus, eu creio que Deus vai te direcionar e você vai ser um sucesso onde você chegar. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Muito bom. Então, esse foi o nosso primeiro VerboCast. Nós estamos com um coração muito cheio de alegria para ter a oportunidade de trazer no primeiro prosperidade dentro do Ministério Itinerante. Então, assim, fica ligado em todos os nossos temas que virão daqui para frente, os nossos convidados. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. A palavra de Deus confirmando coisas em teu coração e também instruções divinas, vindo direto de Deus. Tá bem? Até o próximo podcast.